E o Hugo Mota, hein, João? Que disse sobre o caso Carla Zambelli? O presidente da Câmara dos Deputados fez uma postagem ontem, logo que as primeiras informações começaram a circular, escreveu o seguinte na sua plataforma social no X, abre aspas, tomei conhecimento da prisão da deputada Carla Zambelli pela imprensa. Consultei o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que nos repassou informações preliminares. Aguardamos as manifestações oficiais do Ministério da Justiça e do governo italiano. Importante lembrar que as providências que cabem à Câmara já estão sendo adotadas por meio da representação que tramita na Constituição de Constituição, Justiça e Cidadania, em obediência ao regimento e à Constituição. Não cabe à Casa deliberar sobre a prisão, apenas sobre a perda do mandato. Fecha aspas. Bom, esperar o que do Hugo Mota, que precisa ser um vaselina, ele precisa sabonetar, ele precisa serpentear, afinal de contas, quem deve ir na praça não pode se posicionar com a veemência, com a contundência que a gente esperava, ou seja, ele já tira o corpo fora e diz, a gente não pode se manifestar sobre prisão de parlamentar, mas a gente pode se posicionar sobre perda de mandato, Olavo. Hugo Mota sendo Hugo Mota, né? Como você bem colocou no comentário anterior, é uma entrega, né? É o Legislativo entregando seus membros, como ali se coloca num altar para um consumo pelo fogo da ideologia, vamos colocar assim. Sim, há precedentes de votação sobre a questão da prisão, não só da perda de mandato. O Legislativo não protege a Zambelli de forma nenhuma. E a postura de Hugo Mota, como o Ben Pitoli colocou, é Hugo Mota sendo Hugo Mota. Silvio, nada esperar de Hugo Mota nesse sentido, em especial na proteção dos próprios, dos seus pares. Mesmo porque o que a gente já percebeu é que tem uma defesa do seu próprio interesse, né, olhando para o pai, prefeito de Patos, na Paraíba, os problemas relacionados ao gabinete do presidente da Câmara e assessores, funcionários fantasmas, enfim, ele tem que encontrar um meio de se defender. E vem com esse discurso meio blasé, meio sem sal, sem açúcar, longe de um discurso de defesa de um par, né, Silvio? O que mostra a estatura moral, a estatura política de um cidadão chamado Hugo Mota. Não está pronto, não está preparado para presidir a Câmara dos Deputados. Foi ali um arranjo, era o que era a arte do possível, como se fala em política, foi eleito com 444 votos, mas não tem estatura, não tem envergadura para ser presidente da Câmara dos Deputados. Eu vou citar aqui, Pitoli, um momento, o Dr. Olavo falou, há precedentes na história, há vários precedentes, mas talvez o mais agudo, o mais simbólico para a nossa história tenha acontecido às vésperas do ato institucional número 5, com Márcio Moreira Alves, quando o regime militar pede a autorização da Câmara para caçá-lo. E nós sabemos o que significava isso lá, em 1968. E aí, por conta de um discurso que ele fez às vésperas do 7 de setembro, convocando a população para não aplaudir a passeata cívica do 7 de setembro, porque, segundo ele, havia prática de censura no país, o Brasil vivia uma escalada autoritária e uma ditadura. E aí, qual é a resposta? Na véspera da cassação, ele sobe, faz um discurso inflamado, histórico, mas Mário Covas, na época que era o líder do MDB, sobe naquela tribuna e faz um discurso também histórico, no qual ele diz assim, presidente, eu vou me despir agora do cargo de líder transitório que ocupo para simplesmente falar pelos que me mandaram para cá, para Brasília. Ou essa casa vai defender os seus pares, ou amanhã talvez ela não esteja aberta. Porque nós não podemos permitir que delitos impossíveis representem o funeral da democracia. No 13 de dezembro de 1968, no dia seguinte, isso foi no dia 12, no dia seguinte, houve o funeral da democracia e o Congresso amanheceu fechado. Silvio, e eu pego nesse fio, como você coloca, né, do ocorrido ali antes do AI-5, o que ocorreu com o Daniel Silveira. Eu preciso trazer, por exemplo, a fala da deputada federal do estado de Goiás, Magda Mufato, que foi a relatora do caso Daniel Silveira, né, que pediu a manutenção da prisão de um deputado. E a Magda Mufato, Silvio, aqui em entrevista à então Jovem Pan News Bauru, disse ter se arrependido de ter relatado, né, de ser relatora de algo que pediu a manutenção da prisão de um deputado federal. E justifico a fala dela, não vou conseguir abrir aspas aqui, lembrar textualmente, mas o teor da fala da deputada naquele momento foi o seguinte, Silvio. Pasmem os senhores.
havia um acordo entre o Legislativo e o Judiciário para que Daniel Silveira ficasse preso apenas 7 dias para uma tentativa de arrefecimento, diminuir a temperatura e diminuir o esgarçar daquela corda entre Legislativo e Judiciário naquele momento. Entretanto, o acordo proposto pelo Poder Judiciário de manutenção da prisão de Daniel Silveira por 7 dias não foi cumprido. E eu me arrependo de ter sido a relatora e ter feito daquela forma, né, ter reproduzido o relatório daquela forma. Ou seja, Silvio, nós também temos, em um momento da nossa história, triste da história do Legislativo, alguém que decide cumprir ou fazer um acordo com o Judiciário entregando a cabeça de um parlamentar, Silvio. Perfeito. A gente não pode ter outro caso Daniel Silveira, porque creio que é uma espécie de pá de cal para o nosso legislativo. E a Câmara, sobretudo, é a caixa de ressonância da sociedade. A Câmara é a casa do povo. Quando você vai fazer uma visita guiada, não é mesmo, Pitoli? Você vai a Brasília, se você for pedir ali para um tour, as escolas fazem muito isso, escola municipal, estadual, vão conhecer Brasília, vão conhecer o Congresso e por aí vai. Quando você chega lá, bem-vindo à casa do povo. Se você fechar a casa do povo, não resta mais nada. O Congresso já há anos está de joelho. Aliás, desde o inquérito 4781, que fez aniversário de 6 anos. Um inquérito que tem 6 anos. Nem em delegacia você tem um inquérito aberto há 6 anos. Mas vamos lá. Desde então o Congresso está ajoelhado. Legislaturas já começaram e acabaram e o Congresso segue de joelhos. Agora, se você continuar entregando deputados para o Judiciário, o Judiciário vai entender que pode sim tirar quem ele quiser de lá. E aí o Judiciário passa a fazer política. Aliás, já faz política. Mas aí não tem mais Constituição. Aí a gente não tem mais Praça dos 3 Poderes. Pode chamar de Praça dos 2 Poderes. Ou do um poder só também, né? Porque o presidente de turno, Lula da Silva, diz que governa pendurado na barra da toga. Diz que governa com o Supremo. Então pode dizer que é a praça de um poder só. E, Olavo, nesse caso, eu não vejo como corporativismo defender o mandato de Carla Zambelli, defender a liberdade de Carla Zambelli. Eu não vejo como corporativismo. E você? É a defesa do voto, a defesa da representatividade, como o Silvio colocou. E é importante observar que é um establishment, é uma companhia, quase como uma empresa. O Legislativo não pauta votações de impedimento de membros do STF. O STF, a coberta, manda e processa segmentos específicos, como eu coloquei anteriormente. O Executivo paga, o Executivo é sustentado para manter pagamentos dentro do Legislativo. É um conluio, é quase uma máfia para se manter um governo que nós temos hoje, reprovável. Altamente reprovável. A visão Posso só um parênteses? Perdão. Você entende que é um conluio para manter um governo reprovável ou para não deixar que Bolsonaro ou o combate ao sistema retorne? Bem observado. É o outro lado do mesmo objeto, olhar pelo outro lado. Não deixar que retorne, Pitoli, porque traria o fim desses sistemas. Voltaria a uma normalidade política, o que eu tenho dito aqui, voltaria à paz social, voltaria a um governo com dignidade, mas não dá. E tem um terceiro olhar sobre esse mesmo tema, nós podemos também ter um terceiro olhar sobre o mesmo tema, é a manutenção de um projeto de poder. Tudo isso é formado para manter um projeto de poder. Olha onde nós estávamos, nós tínhamos uma inserção mundial, dentro de um bloco econômico, o bloco que representa a nossa cultura, com quem nós comerciamos, que são os Estados Unidos. Hoje nós migramos, nós estamos participando de outro bloco, nós estamos indo para um lado que nunca foi a nossa cultura. Essa dissociação, eu sempre coloco isso, entre aquilo que o povo pensa e o governo que nós temos é de uma importância gigante. E falei isso na segunda-feira e me permite repetir, Dilma caiu por menos.